Tem áudio. Agora eu tô falando. Boa noite, vou voltar aqui, desculpa. É tanto botão, a gente tem que acostumar com esse negócio, né? Vamos iniciar o Garage Class dessa semana, como construir soluções centradas no indivíduo. Então, eu estava me apresentando para vocês, meu nome é Marco Antônio, eu sou designer de serviço e facilitador de aprendizado. Trabalho nesse ecossistema chamado Garage Criativa, tá os logos lá embaixo, né? Garage Criativa, que é uma escola de inovação e que tem aí diferentes linhas de aprendizado, todas voltadas para desenvolvimento de soluções com inovação. E o Garage Hub, que é uma consultoria, uma startup, é uma consultoria que pratica esses modelos de inovação em diferentes tipos de projeto. Nós também estamos conectados com o pessoal do Distrito, o Distrito Hub, nós estamos localizados dentro do Inova HC, que fica dentro do Hospital das Clínicas. Quer dizer, agora nós estamos de quarentena, né? Então, estamos lá bloqueados, sem lá. É um pouquinho do meu histórico, eu sou formado em Tecnologia da Informação, tenho pós-graduação em Análise de Sistemas e Engenharia de Software. Fiz MBA em Gestão Estratégica de Tecnologia e Inovação e eu tenho especializações em User Experience e Design de Serviço. Eu já atuo com gestão de projetos de desenvolvimento de soluções há 28 anos. Já atuei para diferentes empresas. O meu foco hoje é atender aí empresas que estão querendo abrir seus ciclos de inovação, suas jornadas de inovação. Hoje, então, sou um líder de projetos dentro da consultoria e professor em algumas jornadas quando tenho oportunidade. Tá? A nossa agenda de trabalho, ela vai ser voltada toda para falar sobre desafios da transformação digital, né? Nós vamos falar sobre inovação e criatividade um pouco. Nós vamos falar sobre Human-Centric Design, que é a base por trás do Design Thinking. Nós vamos falar de Design Thinking, os pilares do Design Thinking, as etapas de execução de uma jornada de inovação, benefícios, aí eu comento um pouco sobre tipos de projeto e aí a gente comenta um pouco sobre estudo de caso. É só um alinhamento, essa jornada chamada Garage Class, ela não tem a parte prática, né? Acho que logo nas próximas semanas estarão sendo lançados alguns cursos dentro de um custo mais acessível, que serão cursos online com a parte prática que a gente tem, nós estamos trabalhando aí o desenvolvimento de toda essa parte prática para trazer para vocês, tá ok? Mas esse curso não tem parte prática. Esse curso aqui agora, a gente só vai falar sobre o tema, nós vamos aterrissar sobre o tema, eu vou dar um tempo, inclusive, para vocês fazerem algumas perguntas lá no final, tá ok? Então, vão anotando aí as dúvidas que vocês têm, as perguntas que vocês queiram fazer, e lá no final eu vou abrir uma janelinha de espaço para a gente fazer um bate-bola e esclarecer as dúvidas que surgiram, tá ok? Bom, quando a gente fala de cenário e contexto, é lógico, a gente começa a falar de cenário e contexto, vocês devem estar falando de cenário e contexto, por exemplo, dentro dessa realidade nova, né, desse novo normal. Mas, antes do novo normal, as organizações elas já tinham uma série de dificuldades, uma série de desafios para quando se falava se colocar no mercado no qual atuavam, né? Quais eram esses desafios, né? O primeiro deles, desenvolver soluções para cenário incerto. Então, o cenário lá atrás era muito incerto, né? E hoje está mais incerto ainda. E um cenário, inclusive, do qual você começa a compreender que o ciclo do tempo ele aumenta, ele é mais rápido, né? Hoje, numa reunião com o pessoal, inclusive, a gente estava falando, poxa, nós já estamos no meio de maio, praticamente, né? Estamos no meio de maio e no meio do ano, praticamente. Como é que as coisas voaram tão rapidamente? A gente nem percebe. Então, o ciclo de tempo parece que ele está mais rápido e isso torna-se complexo para a organização.
Um outro problema para a organização é a falta de mão de obra especializada para desenvolver soluções, né? Você tem hoje falta de mão de obra e você tem falta de pessoas que tenham a compreensão de como se desenvolve soluções que tragam alto impacto para o mercado. Um outro ponto é a total compreensão de competidores globais. Hoje todos os competidores são globais. Então, o teu competidor hoje ele é global. Isso é muito complexo, né? Então, você não tem só você atuando dentro de um cenário local. O teu competidor é global. As empresas estão com dificuldade de transformação de seus processos operacionais, né? Então, elas têm que transformar seus processos operacionais para buscar, inclusive, a agilidade, buscar a eficiência na operação. E isso é muito complexo. Inclusive, a gente tem falado que todas essas empresas legadas, elas vão morrer, né? E elas vão morrer rápido, né? Eu ouvia de algumas pessoas o seguinte: nós vamos morrer, o que nos trouxe até aqui nos últimos 5, o que nos trouxe quanto ações e processos de sucesso, não nos levará, não nos manterá vivo nos próximos 5 anos. Eu nem estou acreditando mais em 5 anos. Eu acredito que nos próximos 12 meses tem um monte de empresa aí que vai morrer. Vai morrer por causa de condição desse cenário financeiro, né, que está causando o Covid, e vai morrer por causa que o processo é lento. Então, a empresa que não se digitalizou, a empresa que não inovou, que não se transformou, ela vai sucumbir, ela vai ser terraplanada, né? E o último ponto é nova lógica de consumo de clientes, do usuário final. Tem uma nova lógica de consumo. E esse cenário agora, pós-Covid, com esse novo normal, vai trazer o desafio, inclusive, de ter que se reescrever tudo para atender. Então, para as organizações, esse já era o desafio. A partir de agora, ele se torna muito mais crítico, muito mais complexo. Tá, e como fazer para a gente superar isso? Né? Como é que a gente faz para sair do outro lado? Primeiro, trabalhar com criatividade e inovação. Criatividade e inovação não são palavras sinônimas, né? Criatividade e inovação, você vai ter que trabalhar com as duas para você sair na outra ponta. Você, organização, e eu, profissional. Eu vou ter que trabalhar com criatividade, eu vou ter que trabalhar com inovação para superar todos esses desafios. Bom, criatividade e inovação nas organizações, para que a gente entenda isso, são processos, resultados, produtos e serviços que vêm das tentativas de se introduzir novas e melhores formas de fazer as coisas. E aqui, essa primeira frase, ela é chocante, porque tentativas, eu tenho que tentar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Então, trabalhar com criatividade, trabalhar com inovação, eu vou ter que melhorar processos, buscar novos produtos, buscar novos serviços, me direcionar, inclusive, a trabalhar com plataforma, que é trabalhar com ecossistema, mas eu vou ter que tentar. Vem de experimentação, vem de tentativa. E as organizações não estão habituadas a isso. As organizações não foram treinadas para isso. Nós, profissionais, inclusive, não fomos treinados para isso. Bom, o estágio de criatividade é o de geração de ideias. E o de inovação é de você implementar as ideias para criar melhores procedimentos, melhores práticas, melhores produtos, melhores serviços. Então, eu tenho que trabalhar com criatividade e trabalhar no estágio de conexão, que é criar inovação, inovação transformadora, né? A gente diz que criatividade está no nível individual. A criatividade está lá no nível individual, no nível do indivíduo. E inovação está no nível coletivo. Então, eu preciso de criar mecanismos, formas, procedimentos, modelos dos quais eu consiga conectar pessoas de diferentes capacidades, diferentes habilidades para criar um movimento inovador, né? A criatividade é a faísca, já a inovação é a parte gasosa. A combinação entre as duas transforma uma organização em diferentes camadas. Então, eu tenho que trabalhar com criatividade e trabalhar com inovação. Marco, mas como fazer isso? Você vai ter que buscar caminhos para inserir isso dentro do teu contexto, dentro da sua organização. Primeiro, no nível individual, volto a dizer, no nível individual, abrindo mão, inclusive, de algumas coisas, né? A gente fala de que
um olhar para o futuro, o entendimento do profissional do futuro é o profissional que faz exercícios de ir no futuro, né? Que o futuro vem do futuro, não daquilo que a gente tem de leitura do passado. O futuro vem do futuro. Eu tenho que fazer exercícios de ir lá no futuro, compreender as necessidades lá para começar a construir aqui, para não ser surpreendido, né? Então é esse exercício de criatividade, é esse exercício de inovação que tem que ser feito pelas organizações. As organizações, as empresas, então, elas passam a perceber que não existe mais, não basta mais oferecer simplesmente superioridade tecnológica ou excelência em desempenho, né, como vantagem mercadológica. Eu tenho que, nesse cenário global, nesse cenário de competição global, inovar. Inovar como caminho e razão de sobrevivência, né? Não é inovação a qualquer custo, mas eu tenho que ter uma linha de inovação. Eu tenho que ter uma linha de buscar fazer diferente, né? E isso é complexo. Por empresas já estabelecidas, eu não estou falando de startup. Gente, startup, eu tenho convivido muito com startup nos últimos 3 anos. É tranquilo. Quando você vai para uma organização já estabelecida, isso se torna mais complexo, né? Porque são organizações legadas, organizações que têm um mindset completamente diferenciado. Então, o caminho é inovar. E como fazer essa inovação quanto prática, quanto abordagem? Existe aí no mercado, então, o que se tem no mercado, uma das abordagens que permite você começar a trabalhar com inovação, que permite você começar a praticar inovação, é o que a gente chama de design thinking, né? Ou pensamento do design, né? Trabalhar com design thinking. Como é que eu trabalho com design thinking? Como é que eu implemento design thinking? Qual que quão poderoso é design thinking, né? Então, o John Schneider fala nos seus artigos de Understanding Design Thinking Lean Agile. E ali ele fala da real necessidade de você trazer o design thinking como uma abordagem transformadora dentro da sua organização. É isso que a gente vai discorrer aqui um pouco. Então, primeira das abordagens que cria toda essa conexão de transformação é o design thinking. O que é design thinking? É uma abordagem que usa o pensamento do design e ferramentas de design, então, para construir, desenvolver soluções centradas no indivíduo. É isso. É simples. A prática dela é desafiadora, porque é trabalhar muito com mindset, muito com mentalidade. Mas o design thinking não é uma metodologia, tá? O design thinking é uma das abordagens transformadoras. Então a gente lá no Garage, em projetos nossos, nós falamos muito sobre abordagens de transformação para organizações que querem se tornar exponenciais. Uma delas é o design thinking, né? Alguns já têm falado contra o design thinking, mas é porque não souberam utilizar o design thinking em sua plenitude. Mas sim, é uma abordagem que usa o quê? Pensamento do design. O que do design? O pensamento de investigação de um design. Um design, ele tem um olhar para as coisas, não da sua beleza, mas sim da mecânica de funcionar, de como aquele determinada solução, aquele determinado produto funciona, né? Então, trazer essa lógica de pensamento e mais as ferramentas de design para você trabalhar como é que você constrói soluções, tá? Aqui, um pouco de linha do tempo. É lógico que se a gente for estudar um pouco mais a fundo, a gente vai acabar encontrando na literatura que se começa a trabalhar com design thinking antes de 91. Mas aqui, pontos marcantes do design thinking que a gente conhece hoje. Um primeiro deles é os irmãos Kelly, o David Kelly e o Tom Kelly. Aí uma dica, um livro do David Kelly sobre criatividade, é fantástico, recomendo como leitura. Em 2004, o IDEO, que é, junto com o David Kelly, o Tim Brown. Então, ele tem, inclusive, um livro dele de Design Thinking, que a gente deixa como bibliografia recomendada. E depois o Tim Brown começa ali, depois ali na frente, ele lança um Design by Change. São livros, inclusive que eu recomendo como leitura. Então, o Design Thinking não é algo novo, tá? Então, o design thinking vem sendo trabalhado dentro da organização, praticado, e ele sim é uma abordagem de sucesso. Perfeito? Então, um dos sites de referência para você procurar sobre design thinking é o site da IDEO. Tá?
Procurem IDEO.com e vocês vão encontrar não só literatura, mas como mapas de execução, bússolas de execução de jornadas de Design Thinking. E existem também outros desdobramentos da aplicação de Design Thinking. Mas um de referência para vocês estarem pesquisando e olhando ferramentas é o próprio site da IDEO. E no site da IDEO, vocês vão identificar, ele tem alguns desdobramentos lá dentro, eles têm muito material em PDF, muito material free. Não é necessário, talvez, você comprar diferentes tipos de livro. Então, o material está todo lá disponível. Tá? Aqui uma frase do Tim Brown, como é que ele entende o Design Thinking, né? Ele fala que o design ajuda, né? O design pode ajudar a melhorar nossas vidas no presente. Eu gosto, inclusive, de uma discussão de um colega nosso, que ele fala assim, que as empresas, elas trazem somente o design para trabalhar quando a coisa foi feita em aca. Então, colocar a privada no teto, onde que não era para colocar, aí você traz o design para resolver o problema. Quando o design, na verdade, ele deveria ser trazido logo no início de qualquer tipo de projeto, a primeira etapa do projeto. Por quê? Porque o Design Thinking pode ajudar a traçar um caminho para o futuro. O Design Thinking ele é tão poderoso que ele ajuda você a traçar caminhos para o futuro. Né? A gente fala que Design Thinking é a abordagem que ajuda a gente a construir futuros desejáveis, né? Soluções em futuros desejáveis. Então, essa frase do Tim Brown é uma das referências em relação a isso. O Design Thinking, ele trabalha com uma lógica de pensamento. O primeiro ponto dele, né? E toda a mecânica de trabalho dele vai requerer de você o entendimento, principalmente dessa lógica de pensamento. Eu não vou compartilhar aqui diferentes frameworks, né, de execução do Design Thinking. Então, a IDEO, você vai entender que eles têm lá um roteiro de execução e framework, né, que é o passo a passo. Vocês vão olhar o site Design Council também, vocês vão olhar, por exemplo, do governo canadense, eles têm lá, o pessoal de Stanford, tem diferentes roteiros, mas todos eles se baseiam a uma lógica de pensamento. Primeiro, dentro dessa lógica de pensamento, é feito todo um trabalho de divergir. O que é divergir? O divergir é criar escolhas. Quando a gente fala de divergência, o que eu estou trazendo? Aqui eu estou fazendo todo um trabalho de investigação, pesquisa. Aqui o forte é pesquisar, criar escolha, trazer dados. Trazer dados para que esses dados sejam analisados. Então, em algum momento no projeto, nós vamos divergir a busca por dados, a busca por informações, a busca por diferentes tipos de informação para criar cenários, criar narrativas. Depois, o segundo passo na lógica de pensamento é a etapa de convergir. É a etapa que a gente prioriza, nós refinamos, que é a etapa de se fazer escolhas. É nessa etapa, dentro de um roteiro de trabalho, é que você decide por ponto de vista. Você decide por cenários de análise. Você tem aí diferentes considerações para que você possa evoluir com aquela sua jornada de inovação. Sempre em jornadas de inovação, trabalhando com Design Thinking, trabalhando com Design Sprint também, que é uma aplicação de Design Thinking, ou um Design de serviço, que é uma aplicação de Design Thinking em alto nível, com foco em serviço, você vai criar escolhas e fazer escolhas. Sempre criar escolhas e fazer escolhas. Tá? O Design Thinking, ele tem por trás de si 3 grandes pilares. Eles, inclusive, se somam aos pilares de agilidade. Mas o Design Thinking ele tem 3 pilares, que são pilares que a gente chama de... que parte daí a transformação dentro do uso da abordagem. O primeiro dos pilares é o pilar de empatia. Qual é a necessidade, o quão necessário é a criação de empatia. O que é empatia? Empatia não é se colocar no lugar do outro. Tá? É impossível você se colocar no lugar do outro. Não dá. Nem vestir o sapato do outro, porque não cabe. De repente, o outro tem um pé pequeno e o teu pé é 44. Não vai caber no sapato do outro. Né? A gente define que empatia,
nossa compreensão lá no Garage, a gente discute muito sobre isso, tem trabalhado muito sobre isso, que empatia é a compreensão do poder das perguntas, é ter o entendimento de quão poderosas são as perguntas, tá? Perguntas são mais importantes que respostas. Se você quiser implementar um projeto de design thinking, um projeto transformador, você tem que compreender, ali principalmente no movimento de criar escolhas, que perguntas são mais importantes que as respostas. As respostas, para que a gente tenha uma ideia, elas nos colocam numa posição de conforto. Quando eu recebo uma resposta, eu vou para uma posição de mais conforto, maior tranquilidade. Já as perguntas, não. As perguntas, elas me colocam numa posição de investigação, de busca de entendimento, de avanço, inclusive. É que para fazer as perguntas corretas, para se trabalhar esse poder de compreensão das perguntas corretas, eu preciso ter total entendimento e aprendizado e habilidade para criar conexões. Eu preciso criar conexões. A partir desse entendimento de se criar conexões, e aí eu começo a me aproximar de empatia, é que eu consigo fazer perguntas corretas, né? Então, para criar conexão, eu preciso criar um ambiente adequado, um ambiente de confiança, onde a confiança entre mim e a pessoa da qual eu estou buscando extrair conteúdo, buscando trazer informações, seja tão leve que eu consiga captar o sentimento daquela pessoa, mapear o sentimento daquela pessoa, os insights daquela pessoa. Por isso que eu digo que, inclusive, é o aprendizado para quem trabalha com design thinking, é o aprendizado de você buscar ter capacidade de se colocar vulnerável. Se colocar no vulnerável inclusive, aprender a abrir mão daquilo que você sabe. Porque se você fizer perguntas com um olhar para aquilo que você já sabe, em algum momento você está julgando a pessoa. Ou querendo, inclusive, aconselhá-la. E aí você não traz, você não cria conexão e você não pratica empatia. Então, o primeiro pilar é trabalhar em empatia. A gente diz que eu tenho que ter empatia para com as pessoas das quais eu estou construindo, eu tenho que ter empatia também para com o meu próprio time. Empatia, compreensão do meu próprio time. O segundo pilar do design thinking, do qual a gente acredita que ele é extremamente desafiador, é o pilar de colaboração, que é a prática de cocriar em alto nível. É a prática de cocriar em alto nível. E colaborar demanda a necessidade de você trabalhar em engajamento com o time. Você tem que trabalhar engajamento em nível muito diferenciado, né? O senso de pertencimento daquele time, para que o time entenda e possa ali se permitir colaborar para o desenvolvimento de uma solução. Eu tenho que trabalhar com equipe multidisciplinar e eu tenho que promover colaboração. E por que colaboração e cocriação é complexo? Porque em algum momento eu tenho que abrir mão do meu ponto de vista. Cocriar é criar principalmente sobre a ideia do outro, sobre a ideia do meu colega. E abrir mão do meu ponto de vista, isso vem de um aprendizado. Às vezes tem dificuldade de abrir mão do seu ponto de vista. Então, isso é complexo, trabalhar com colaboração. O outro pilar, o terceiro pilar que fecha, é o pilar de experimentação, fazer experimentações. De quanto em quanto tempo? Sempre. Inferência, experimentação. E não somos de uma escola que nos permitiu fazer experimentações, né? Nós somos de uma escola, fomos trabalhados para um mundo de competição, de não erro. Experimentar é errar, né? Então, nós não viemos de uma escola que nos permitiu trabalhar com experimentação, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola a partir de um determinado momento, ele foi muito 0 e 1, né? Ou você é o sucesso ou você não é o sucesso. E experimentação é diferente disso. Eu vou ter que experimentar, vou ter que provar, eu vou ter que tentar, né? Eu acredito que ao longo dos anos, né, fomos crescendo e fomos perdendo, inclusive, aquela audácia que é uma audácia saudável, né? De se atirar e tentar fazer. Se você não tentar fazer, se você não der um passo à frente, você não vai conseguir buscar o melhor cenário, a melhor solução.
Então, esses 3 pilares têm que ser trabalhados para que você consiga implementar Design Thinking. Design Thinking, na essência, é a total capacidade de eu criar um time com conexão verdadeira para criar inovação. Então, eu tenho indivíduos criativos e eu uso o Design Thinking como abordagem para criar conexão entre essas pessoas. É essa prática, é isso que o modelo traz como um modelo emergencial e de um modelo de sucesso para construir soluções. Por que o Design Thinking ele trabalha essa questão de construir soluções centradas no indivíduo? Porque na essência do Design Thinking, o que a gente pratica? A gente pratica Human-Centric Design. Então, o Human-Centric Design ele tem que ser identificado e tratado como estratégia, inclusive, dentro de uma organização. Estratégia de pensamento centrado no indivíduo que vai usar uma solução, que vai usar um serviço, né? Então, é uma estratégia, inclusive. Por qual é a razão que esse processo ele é centrado no ser humano, no indivíduo? Porque ele começa pelas pessoas das quais nós estamos criando solução. Então, o Human-Centric Design ele vai trazer os insights das pessoas para as quais nós estamos criando solução. O Human-Centric Design, que está sendo praticado, inclusive, dentro do Design Thinking, ele é, em algum momento, ao mesmo tempo, um processo, né? E também um kit de ferramentas. Ele também já traz todo ali as questões de roteiro, de execução de uma jornada. Para quê? Para você criar soluções, produtos, serviços, para que você revisite não só ambientes, mas também revisite até modelos operacionais de organizações. Tá? Fantástico. Bom, ele tem 3 lentes poderosas. São essas 3 lentes das quais eu tenho que praticar. E elas casam e elas se alinham aos pilares do Design Thinking. Primeiro, desejo. O que as pessoas desejam? O que as pessoas desejam? Qual que é o desejo das pessoas? Faz sentido. O que elas desejam? Então, escuta. Deixa eu escutar. O que essas pessoas desejam? A segunda lente é a praticabilidade. O que é técnica e organizacionalmente possível se construir? Prático, simples. E a terceira lente é a lente da viabilidade. Se é viável financeiramente que eu venha construir uma solução, que eu venha construir essa inovação da qual me foi solicitada. Eu trabalho com as 3 lentes. Eu começo por onde? Eu começo pelo desejável pelas pessoas. Inclusive, é essa lógica de consumo, é essa mecânica de consumo que mudou e fez as organizações repensarem. Algumas já de sucesso compreenderam muito bem isso, outras não. Porque antes as organizações elas buscavam produtos dos quais elas entendiam que aquilo ali tinha um retorno financeiro, eu produzia algo e colocava no mercado. Agora não, agora eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que fazer um estudo de mercado, eu tenho que escutar o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam. Vou olhar a questão de simplicidade de se construir, simplicidade de se usar, e viável do ponto de vista de construção e também viável do ponto de vista de retorno financeiro. A inovação transformadora sai da intersecção dessas 3 lentes. Então, é trabalhar com essas 3 lentes. Então, é o olhar, poxa, a gente fez pesquisa? Nós estamos fazendo uma escuta do nosso cliente? Trouxemos dados o suficiente para entender aquilo que o nosso cliente deseja? Quando eu trabalho com o Human-Centric Design, eu começo a compreender essas 3 lentes, a prática dessas 3 lentes, e aí eu tenho o desenvolvimento de soluções de sucesso. Tá? Quando a gente olha em etapas, em fases de implementação, eu vou depois mostro até um passo a passo um pouco mais detalhado, são 3 grandes passos de implementação, né? Básicos, né? 3 passos básicos. O primeiro deles é a escuta, ouvir, né? Primeira etapa. O segundo é a etapa de criação. E a terceira etapa é uma das etapas fundamentais, é a etapa de implementação. Se eu quero acelerar o ciclo de inovação dentro da minha organização, eu tenho que acelerar de alguma maneira a execução dessas 3 etapas. Se eu quero estar entregando soluções de alto impacto no mercado, eu tenho que acelerar de alguma maneira a execução e a evolução dessas 3 etapas.
Perfeito? Bom, rapidamente, passando por essas 3 etapas. A gente vai navegar dentro dessas 3 etapas, sempre com um pensamento um pouco mais concreto, né, num primeiro momento, mais concreto. Depois a gente vai passar por um pensamento um pouco mais abstrato, tá? Quando eu estou falando de ouvir, aqui eu estou praticando empatia. Aqui eu estou praticando toda a escuta. Então, eu estou falando de pesquisa, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Quantitativa, eu quero compreender, ter leitura de cenário. Qualitativa é a total compreensão de comportamento, atitude, comportamento. A combinação entre as duas, ela é praticada aqui, através de ferramentas como construção de diários de uso, entrevistas presenciais, entrevistas de focos em grupo, né? Pesquisas de questionário, pesquisas de mercado. Então, aqui é toda a etapa de escuta e de observação. E aqui, a mais rica, inclusive, é a entrevista presencial, né? Que é a entrevista de total conexão. Vencida essa etapa, a gente começa a construir narrativas. E é nesse momento da construção das narrativas, de personas, histórias, né? Linhas, né? Timeline, né? Histórias, jornadas. A gente começa a construir jornadas e a compreensão desses mapas de engajamento, mapas de experiência. Eu começo a construir isso nesse momento, inclusive com a execução de temas, e aí eu começo a criar o storytelling, e aí eu começo a caminhar por um olhar na questão de oportunidades. Se a gente olhar aqui por trás, é o duplo diamante que está correndo. Eu estou divergindo aqui, estou trazendo dados, estou começando aqui na narrativa e subindo para temas, olhando aqui a parte de divergência. Quando eu começo a entrar em oportunidades e soluções, eu começo a convergir. Oportunidades é determinar ponto de vista. Oportunidade é ter clareza de quais caminhos ou quais apontamentos eu vou inovar. E eu caminho para propostas de solução, né? E depois eu vou caminhar para protótipos, até eu chegar num plano de implementação. É no plano de implementação que eu trago todo um conhecimento de definição de produto mínimo viável, de desenho de produto mínimo viável. Perfeito? Posso repetir, inclusive, essas etapas algumas vezes. Imagina, por exemplo, que a narrativa não me é tão clara. Então, eu dou um passo atrás para fazer uma nova observação. Mas é isso que a gente está acontecendo em 3 grandes etapas. A escuta, a criação desses cenários, a criação dessas oportunidades e depois uma outra etapa de implementação. Protótipo aqui não é o MVP, tá? O produto mínimo viável. O produto mínimo viável você vai construir. Protótipo é a validação de uma proposta de solução. Perfeito? Então, durante o ouvir, sua equipe de design vai coletar histórias. Ela vai se inspirar na história das pessoas. Como é gostoso ir a campo e ouvir as pessoas. Como é bacana ir a campo e começar a compreender. A gente tem cases, por exemplo, dos quais nós fomos num projeto em 2019, que está tão recente, né? Num projeto de 2019, nós fomos numa cooperativa de catadores de lixo. Na verdade, visitamos algumas em São Paulo, para compreender o cenário, o contexto de um catador de lixo, de reciclável. Então, como foi bacana ir a campo e ouvir quem é o catador, quem é a pessoa que trabalha dentro da cooperativa. Voltamos com histórias, né? Então, o design tem isso na etapa de ouvir. Engraçado que alguns saíram naquele momento com alguns modelos mentais e ideias e voltaram com uma outra ideia, um outro modelo mental, uma nova leitura de cenário. A gente diz que aqui, num primeiro momento de escuta, num primeiro passo, é ter buscar domínio de linguagem, né? Qual que é o desafio? Para onde que vamos? Num segundo passo, é toda a estruturação e criação de cenário e contexto, que é a etapa de criação. Aqui o time vai traduzir os dados em estruturas, oportunidades, soluções. Então, toda aquela escuta, uma escuta feita com qualidade, né? Dados com qualidade, com as anotações corretas, trazem insights, trazem insumos para que os cenários sejam construídos. As narrativas são construídas, né?
Então, a leitura de personas, perfis, né, possam ser construídos. E, nesse momento, inclusive, começamos a identificar situações diferenciadas, que talvez, no momento, vai nos requerer a tomada de decisão, inclusive, de fazer uma melhor investigação, né? Mas, se não necessário, todo esse entendimento ajuda-nos a trazer todo um ponto de vista. Então, criar soluções, criar estruturas, criar as oportunidades, ter uma identificação e uma leitura clara de cenário e contexto. Depois, o que eu começo a fazer? Eu começo a criar protótipos. Chamamos aí após diferentes leituras de pontos de melhoria, a criação de propostas de solução e a estruturação disso em projetos. Tá? Então, uma jornada de inovação que usa Design Thinking, tem o Human-Centric Design por trás, está executando, sim, um projeto. Tá? Um projeto que necessitará de gestão desse escopo, né? Porque isso é escopo funcional, da mecânica de funcionamento, gestão do custo e uma gestão de tempo de um projeto como esse. Em quanto tempo são executados, né? Em quanto tempo são executados projetos de design? Projetos de design depende do tipo do desafio. Nós temos projetos de design que são mais de tiro curto, né? Por exemplo, você tem aí um projeto que em uma semana, uma sprint de uma semana, você consegue executar um projeto de design como esse, né? Que tem esse componente de pesquisa, é lógico. Você faz um trabalho prévio para trazer esses dados já um pouco mais consolidados, né? E clusterizados. E você tem projetos de design mais extensos, que são projetos, por exemplo, de 3, 4 anos. Tá? Minto. Projetos de 3, 4 meses. Perfeito? Mas são projetos que você tem toda a etapa de pesquisa, da qual você tem que ir mais a campo para buscar a identificação de dados, trazer esses dados de pesquisa. Tá? Quanto à jornada de inovação, as 3 etapas permitirão que você faça o quê? Entendimento, né? Entendimento do primeiro passo do desafio. Então, a gente chama, inclusive, essa parte de entender de briefing de projeto, né? Alinhamento, briefing de projeto daquilo que foi te passado. Num segundo passo, toda essa observação. Então, você parte por observar, trazer dados e fazer essa observação. Num terceiro passo, você vai ter definição, né? Definir objetivo, definir cenários, definir ponto de vista. Você vai trabalhar ferramentas e práticas de ideação, que é idealizar. Você vai criar protótipos, e aí depende do tipo de protótipo que você quer criar. Eu tenho protótipos de altíssima fidelidade, eu tenho protótipos de baixa fidelidade, e eu tenho que testar. Eu vou ter que testar, eu vou ter que experimentar, né? E você vai decidir por experimentar isso, inclusive já levando isso para campo. Vai experimentar com o campo, vai experimentar com quem vai usar aquela solução depois. Então, a jornada de inovação, ela está estruturada, primeiro, simplesmente olhando aqueles 3 passos, mas ela está distribuída dentro dessas 6 etapas. Quais ferramentas colocar? Aí eu me comprometo num treinamento de fundamentos, trocar ideias com vocês sobre ferramentas, né? Quais mapas, quais ferramentas, quais canvas, quais dinâmicas podem ser feitas para que você execute essa jornada de inovação. Quais os benefícios de você trabalhar com Design Thinking? O primeiro deles é alinhamento sobre como desenhar solução. O Design Thinking, ele permite um alinhamento total de desenho de escopo funcional, da mecânica, do negócio. Então, ele é poderoso por causa disso. O segundo ponto maravilhoso é a implementação de cultura de user experience, né? Com Human-Centric Design, você está implementando cultura de user experience. Isso é estrategicamente, para uma organização, é fantástico. Tá? O terceiro grande benefício é o desenvolvimento de capital de conhecimento. Estou falando do teu time. Então, o time, eu desenvolvo capital de conhecimento do time, da equipe. E é o que vai faltar. As pessoas têm me perguntado, eu tenho participado de algumas lives, para quem está acompanhando as lives do Garage, assim, a gente tem trazido
lives, inclusive, de profissionais para falar sobre mercado. A gente tem falado muito sobre desenvolvimento do capital humano. E o quarto ponto é a aceleração do ciclo de inovação. Eu consigo, com o Design Thinking, acelerar o ciclo de inovação. Tá? Acelera o ciclo e coloca o produto lá na ponta, a solução na ponta para ela ser validada. Então, esses são os 4 grandes benefícios. Aqui um case que se usou Design Thinking foi uma melhoria de experiência do paciente da ressonância magnética. Tá? Esse case não é um case tão novo, tá? Mas ele é um case marcante quando as pessoas querem falar de como é que se utilizou o Design Thinking. Tá? Então, aqui eu faço um trabalho de quem? Um olhar para o indivíduo, não é um olhar para a melhoria para o médico. Tem um olhar para quem vai ficar dentro daquela máquina, com aquele barulho chato pra caramba, né? E ali você não pode se mover, né? Eu já tenho acompanhado, inclusive, outras empresas que estão buscando outras inovações para melhorar, inclusive, a experiência lá por dentro da ressonância magnética. Depois, uma outra oportunidade, a gente fala desse case, tá ok? Quais empresas a gente praticou Design Thinking, a gente viu praticar Design Thinking? Aqui algumas delas. A Natura tem praticado muito, a gente tem ouvido falar muito, a gente troca informações com uma galera que trabalha na Natura, colegas nossos. O pessoal da TOTOS, a gente tem projetos com a Canon no Brasil, que está praticando Design Thinking. Já temos projetos que executamos com o pessoal da Danone, de usar o Design Thinking dentro de soluções que eles fizeram. O pessoal de Banco Rendimento e alguns outros bancos que a gente tem, e o pessoal da Indered. Então, é uma pincelada de algumas empresas, referências, empresas de grande porte que estão trabalhando Design Thinking, tá? Para diferentes projetos. Marco, tem um projeto específico? Não, não tem projeto específico. Dá para você utilizar para todos os projetos, tá? Para todos os desafios, você trabalha Design Thinking. Não é específico para projeto A, B, C ou D. Não, para todos os projetos, para todos os segmentos, tá ok? Aqui eu queria fechar com vocês, deixar para vocês 9 princípios para orientação do mundo em transformação. Tá? Acho bacana eu compartilhar isso com vocês. O primeiro é a resiliência ao invés de força, né? Então, no mundo em transformação, você tem que ter muita resiliência, né? Dentro de cenário e contexto. Então, o Joyito lá do MITLab, ele apontou esses 9 princípios que são fantásticos. Então, primeiro, a resiliência ao invés de força. O segundo princípio, ele fala sobre sistemas ao invés de objetos. Sistemas com a lógica de eu olhar ecossistema. A necessidade de eu ter um olhar holístico, eu olhar o todo. Porque muitas das vezes a gente olha somente um ponto. E, na verdade, nós temos que olhar o todo. Olhar o todo. O terceiro ponto, ele fala de desobediência ao invés de conformidade. Até brinco com as pessoas, que às vezes as pessoas querem tanta conformidade. E aí o negócio não sai do outro lado. Então, um pouco mais de reverência. Deixa, cara, vamos avançar. Puxar a fila ao invés de empurrar. Né? O movimento de eu puxar a inovação, de eu puxar as pessoas, de eu conectar as pessoas. Bússolas ao invés de mapas. Né? As pessoas às vezes me pedem, Marcos, você não tem uma planilha? Você não tem um roteiro? Eu falo para as pessoas assim, cara, eu te tenho uma bússola. A bússola é o Human Centric Design. Entreguei para vocês hoje tudo aquilo que a gente trabalha lá no Garage Criativa, no Garage Hub em projetos. É o Human Centric Design. Tem uma coisa diferente? Não, não tem. Não tem. É o Human Centric Design. Ouvir, criar e implementar. Tem ferramentas? Sim, mas eles são mapas que eles vão se reconfigurando. Uma bússola é fundamental. Emergência ao invés de autoridade. O quão é emergente a gente colocar a solução no mercado. Tem inclusive uma leitura sobre a emergência das coisas. Às vezes as pessoas elas estão ainda, inclusive, num momento, a gente até começa a perceber isso numa fase muito de negação. E nós somos opositores, né? Quando te vem alguma coisa de inovação, você é opositor a querer usar aquilo. Opositor até o segundo momento. Porque em algum momento você é derrubado, né? Assim foi com o Uber, né? O Uber, o aplicativo de táxi, os aplicativos de comida. Agora o home office, está todo mundo em home office. Quer dizer, então todo mundo teve que fazer transformação digital. Você é terraplanado, gente.
né? Então, a emergência deu avançar, deu inovar, deu buscar melhores processos. Correr risco é necessário, é lógico. Aquele negócio de errar rápido, né? Na verdade, não é errar a qualquer custo. É de você trabalhar o modelo para que ele te permita correr o risco, né? E você faça a validação e traga conhecimento para dentro de casa para tomada de decisão. Agilidade é isso. Agilidade é isso. É você trabalhar esse flow. Então, para trabalhar esse flow, você vai ter que trabalhar com risco. Se você trabalhar sempre numa zona de segurança, você não sai do outro lado, você não inova. A prática ao invés de teoria. Na verdade, aqui cabe, inclusive, uma leitura. Não estou abandonando teoria, tá? Teoria é fundamental. Isso que a gente discutiu aqui sobre design thinking tem teoria, tem livro, tem recomendações por trás. O que a gente trouxe, o que a gente diz é busque pela prática. Busque pela prática. Nós temos alguns workshops, nós vamos ofertar workshops de prática online, né, sprints remotas, com workshops remotos. Em breve já vai estar saindo aí, tá saindo do forno, para a gente manter aquela pegada da prática. O quão importante é a prática. E quando voltarmos para o presencial, virá inclusive um novo modelo que permita você praticar em projetos em alto nível. Então você vai estar lá, aluno, rodando projetos em alto nível, porque a prática é fundamental. E a aprendizagem, né, o fato de você aprender é fundamental. O quão fundamental é você aprender. E aqui, essa linha, cabe eu falar para vocês o seguinte: desenvolvam a habilidade de desaprender aquilo que você sabe hoje. Se você não desaprender aquilo que você sabe hoje, você, inclusive, não tem espaço para o novo. Então, eu tenho que ser humilde o suficiente de começar a desaprender aquilo que eu sei para me dar abertura ao novo. Dar abertura à escuta de algo que estão me trazendo, que tem que ser testado, que tem que ser praticado. E, inclusive, pratique isso. Pratique uma nova abordagem, pratique uma nova ferramenta, revisite. Constantemente nós estamos revisitando, né? Eu tenho falado com algumas pessoas do nosso time, constantemente a busca pela aprendizagem. Eu estou aprendendo a todo momento, eu não sei tudo, né? Essa é uma das grandes sacadas, você buscar aprender a todo momento. E isso é fundamental. E para aprender, primeiro ponto, abrir mão daquilo que você já sabe. Abrir mão. Outra coisa, abrir mão e espaço para que você possa continuar aprendendo, continuar estudando. Então, para fechar, eu deixei com vocês 9 princípios para orientação do mundo em transformação. Dicas importantes. Aqui estão os 3 livros de cabeceira, tá? Value Proposition Design e Business Model Generator. Os 2 são caixas de ferramenta para a prática de Design Thinking, tá? Dica para quem está atento aí ao cenário e contexto. Muitas empresas terão que reescrever o seu modelo de negócio, tá? Então, você vai usar muito Value Proposition Design, você vai usar muito Design Thinking para reescrever modelo de negócio. Perfeito? Sites interessantes, onde tem conteúdo bom, né? O Interaction Design Foundation é um dos sites fantásticos, que tem muito conteúdo bom lá para vocês pesquisarem. O outro site, que é o meu sonho de consumo, fazer curso, é o Nielsen Norman Group, tá? Fantástico também, conteúdos, reportes, e-books, tá tudo disponível. E alguns treinamentos. É que as jornadas de capacitação nesse site são um pouco salgadas, mas é um site muito bacana que tem que servir de referência para vocês. O outro é o Design Lab, tá? Outro site fantástico, tem ali também alguns insights, alguns mentores para vocês se conectarem. O próprio outro site da IDEO, então eu falei do IDEO.com, então tem o IDEO.org. Aqui também muito material, design para transformação, ferramentas aqui se vocês olharem, tá? O outro site é o do Design Council, onde está lá o duplo diamante. Hoje eu não falei de duplo diamante, a gente deixa para falar de duplo diamante um pouco na etapa que a gente vai praticar,
onde que a gente entra com um pouco mais de prática, mas o duplo diamante é como se a gente se pratica também o design thinking. E o Design Console ele tem lá o duplo diamante para que vocês possam se deleitar lá. Deixo aqui aberto para perguntas.